Muito bem, irmãos. Oremos ao Senhor. Nosso Pai bendito, nós agradecemos muito Tua graça, Tua misericórdia, Tua bondade nesse dia. Sabemos, ó Deus, que estamos aqui reunidos, tentando precariamente nos ajuntar para ouvir a Tua palavra. Nosso coração, Pai, nós confessamos, se entristece, porque nós não podemos nos reunir. E a minha oração, Pai, é que esse tempo de privação que nós devemos ter, que ele sirva para nos mostrar, ensinar o valor do culto público e da reunião do povo de Deus, Pai. Tem misericórdia de nós, abençoa-nos, ajuda-nos, orienta-nos e guarda-nos na Tua presença. Nos dá, ó Deus, a condição ainda assim de termos comunhão e de aprender uns com os outros, mesmo privados do culto público. Guarda nosso coração, guarda nossa família, guarda, ó Deus, aqueles irmãos nossos que são o grupo de risco, que eles possam, Pai, estar cobertos pelo Senhor e que nós tenhamos boa condição de cuidar deles, Pai, de orientar, de estender a mão e de abençoar. Essa é a oração que nós fazemos, Pai, gratos pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, rogando que agora a Tua palavra fale ao nosso coração e sejamos instruídos pelo Senhor. É a oração que faz o Teu povo, a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez muitos não tenham entendido e compreendido bem, mas a ideia era que todos já tivessem feito o seu culto público, o seu culto privado ou doméstico, e que agora nós nos reuníssemos aqui para ouvir a palavra juntos, e é o que nós vamos fazer então. Então nós vamos ler a Escritura, e lendo a Escritura, meditar nela, como é nosso costume, né, aos domingos, preservando assim a mínima condição de termos a palavra guardada nos nossos corações. Então eu acabo de compartilhar aí para vocês a tela da nossa meditação de hoje. Se todos estiverem, se você estiver vendo, me dá um joinha aí para eu saber que tá legal, que está aparecendo. Então, nosso texto de meditação é no livro do profeta Ageu. Nós vamos meditar nos 15 primeiros versículos. Leamos então a palavra, entendendo que essa é uma mensagem para as mãos, o que nós devemos fazer num tempo de crise e quando parecemos estar debaixo de uma disciplina. Então, se você tiver sua Bíblia, abra sua Bíblia. Se você quiser acompanhar na tela, você acompanha na tela, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam pouco, vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso
Não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, a situação que nós encontramos aqui, descrita pelo profeta Ageu, é o que estava acontecendo agora quando o povo voltou do cativeiro na Babilônia. Nós conhecemos a história, nós sabemos que o pessoal o povo de Deus havia pecado contra o Senhor, o povo de Deus havia desobedecido todas as leis, as ordens, os mandamentos de Deus. E aí, nesse processo, eles foram disciplinados por Deus, eles foram disciplinados pelo Senhor. Deus disse que o povo iria para o cativeiro durante 70 anos. A gente lê isso lá na profecia de Jeremias, em vários lugares do livro do profeta, e também a gente lê isso em outros livros proféticos, como o livro de Abacuque. E a primeira coisa que a gente pensa nesse processo, né, é: Senhor, não tinha gente crente, não tinha gente lá no meio do povo de Israel que estava fazendo o que era certo? Por que o Senhor traz a disciplina sobre o povo inteiro e não só sobre aqueles que cometeram pecado? Aliás, essa era a pergunta de Abacuque. Abacuque disse para Deus lá no seu livro: Senhor, o Senhor vai trazer um povo injusto para nos disciplinar? Essa foi a questão dele, né? E o que Deus mostra como resposta é que a disciplina vem sobre todos porque todos pecaram. Então, a disciplina do Senhor, de maneira geral, ela vem sobre o crente e o incrédulo. Essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui, conectando, somando os textos da Escritura. Todos foram disciplinados. E há um sentido no qual o mundo pecaminoso está debaixo da disciplina de Deus, com o tal do coronavírus, muita gente sofrendo, e os crentes não estão isentos nem do sofrimento e nem mesmo de, eventualmente, pegar o coronavírus.
Qualquer um que disser para você e disser, ó, vou fazer uma oração forte, vou te proteger, se você tiver fé, você não vai pegar, a Bíblia não diz isso. Não sejamos tolos em distorcer a Escritura e distorcer a palavra de Deus e pensar que nós estamos imunes a uma calamidade mundial. O povo de Israel foi para o cativeiro na Babilônia por 70 anos, e eles foram para aquele cativeiro por 70 anos, porque havia uma desobediência generalizada, mas os crentes, os piedosos, os fiéis, os que adoravam a Deus, também sofreram com a calamidade. Essa é uma primeira coisa. Então, a razão deles terem ido é exatamente essa razão. A profecia de que eles iriam para o cativeiro por causa da desobediência, mas a boa notícia é que eles voltam do cativeiro. Na própria profecia de Jeremias, nós encontramos ali a palavra do Senhor dizendo, olha, vocês vão voltar. Então, quando vocês forem para o cativeiro, quando vocês estiverem na Babilônia, continuem a vida, construam suas casas, organizem a sua vida, continuem a fazer aquilo que é o chamado de vocês para fazer. E não é porque eles iam se tornar um povo absolutamente bom e perfeito que eles iriam voltar, mas é porque Deus, na sua graça e misericórdia, ele disciplina o seu povo. Quando ele disciplina o seu povo, ele espera que seu povo aprenda algo, e Deus continua aplicando a sua graça e misericórdia sobre o seu povo. Isso é muito semelhante, irmãos, à nossa própria vida, como cristãos, como crentes. Afinal de contas, depois que você se converteu, depois que eu me converti, eu deixei de ser pecador? E a resposta é não, eu continuo sendo pecador. Agora, o que Deus faz ao longo da minha vida e da minha história é pela palavra, pela escritura, pela comunhão, me admoestar, para que eu deixe o pecado, abandone o pecado, me arrependa dos pecados e me volte para Ele. E Ele, então, mesmo que eu não deixe de ser um pecador, porque eu continuo a pecar, eu sou visto por Deus na sua graça, na pessoa de Jesus Cristo, e eu sou aceito na presença de Deus por causa de Jesus Cristo. Então, tanto a ida para o cativeiro, quanto a volta de um cativeiro, são fruto da graça e da misericórdia de Deus. O que eles tinham feito, ou o que eles haviam desobedecido? Ora, por que esse povo chegou na Terra Prometida? Essa era a grande questão. Ora, eles chegaram na Terra Prometida porque Deus os libertou de uma escravidão, que foi a escravidão no Egito, para cumprir as promessas que Deus havia feito a Abraão e que ele havia já começado com os nossos primeiros pais até no próprio Jardim do Éden. Então havia uma promessa, Deus vai levar esse povo de um cativeiro no Egito para uma terra prometida, mas lá nessa terra prometida o povo desobedece ao Senhor, o povo não segue as leis, não segue os mandamentos, e eles então entram em processos de idolatria, de quebra assintosa da lei de Deus. A prática da iniquidade, da injustiça se tornava objeto comum entre o povo. Então, como eu disse, Jeremias, Sofonias e outros, né, e eles denunciavam o pecado do povo, das estruturas, do governo, dos juízes de Israel, ou seja, havia um distorcer do mandamento e da lei de Deus. E aqui cabe uma reflexão rápida da nossa parte, né? Olha para o mundo em que nós vivemos. Olha para as situações que o mundo vive e o que o mundo faz hoje. Se não somos, de fato, todos merecedores do juízo de Deus. E a resposta é: somos sim. Deus está trazendo juízo sobre o mundo, porque o mundo, a humanidade, vive em desobediência ao Senhor. Então isso é o que está acontecendo lá na história de Ageu,
eles foram para o cativeiro e agora eles retornaram do cativeiro. A notícia boa é que existe um retorno do cativeiro, mas antes houve uma ida para o cativeiro. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que a disciplina, ela aparentemente não cumpriu todo o seu papel e o propósito. Deixa eu contar um pouquinho mais de história. O povo volta do cativeiro, a gente lê essa história da volta do cativeiro do povo de Deus nos livros de Esdras e Neemias, como Deus misericordiosamente, né, os traz de volta. Existe o retorno, existe ali o processo de reconstrução do templo, que começa, mas que não continua. É isso que aconteceu. Deus os livrou de um cativeiro, eles voltam para a terra com um propósito de adorar a Deus, de abençoar as famílias do povo de Deus ali naquela situação. E aí, o que acontece? Acontece que eles começam a reconstruir o templo, esse era o alvo, restaurar o culto, restaurar a adoração, mas o que a gente vê no final das contas é o povo não restaura o templo. Por quê? Porque assim que eles começam o processo de reconstrução, aparecem os inimigos. E quando os inimigos aparecem, eles ficam com medo. Essa é a primeira coisa que está acontecendo. Olha só o que o texto diz. Esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por quê? Porque os povos da terra viram que o templo começou a ser reconstruído e eles começaram a dizer: esse povo vai voltar, esse povo vai ficar forte, esse povo vai dominar as coisas por aqui, né? Eles faziam todo tipo de lobby para que o templo não fosse reconstruído. Se você olhar lá em Esdras, no capítulo 4, que é essa história da reconstrução, no versículo 4, o texto diz assim: então as gentes da terra, que era o pessoal que vivia ali no entorno de Jerusalém, desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. E olha só, alugaram conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. O que eles fizeram? Eles não gostavam, não queriam que o templo fosse reconstruído. Eles viam o povo de Deus, que era o povo de Israel, como uma ameaça. E nesse processo eles contrataram lobistas para ir nos reis. Aqui diz dos tempos de Ciro, rei da Pérsia, e de Dario, rei da Pérsia, para dizer: olha, esse povo está fazendo A, B, C, D, eles vão te ameaçar, eles vão ficar poderosos, eles vão parar de pagar imposto, e etc, etc, etc. Então a gente vai encontrar isso no livro de Esdras, em vários lugares, no capítulo 5, os mesmos profetas que estão envolvidos aí, né? A gente vê que eles precisaram começar a edificar a casa, mas o povo ficou com medo, os líderes ficaram com medo, e eles começaram a dizer: olha, acho que não é hora, é melhor a gente ficar quietinho no nosso canto, não é tempo. E existe uma expressãozinha aí interessante que eu grifei aí no slide que você está vendo. Este povo diz. Gente, se existe uma expressão na Bíblia que é carinhosa, que aparece na boca de vários profetas, é a expressão meu povo. Meu povo. Mas aí Deus está dizendo o quê? Esse povo. Esse povo. Sabe quando o pai e mãe, né, veem um filho fazendo alguma coisa errada e fala assim: ó, o seu filho está fazendo isso? É mais ou menos essa história. Ó, é o seu filho que fez isso, né? Não é como se não fosse meu, né? Então o medo se atemorizou, se tomou conta do povo, eles se atemorizaram e eles pararam a reconstrução do templo. Esse é o primeiro ponto. E isso levou a que os interesses pessoais aparecessem antes do seu propósito, do seu fim.
Olha só o verso 4 do texto. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Acaso é tempo disso? Ou seja, eles desistiram de construir o templo. E aqui eu quero fazer uma coisa importante, anotar alguma coisa importante para vocês. No Antigo Testamento, o culto só era possível com a existência do templo. Se não tivesse o templo, eles não podiam adorar. Então, eles voltaram do cativeiro, aonde estavam debaixo da disciplina de Deus e não podiam adorar, voltaram para Jerusalém. Em Jerusalém, eles deveriam reconstruir o templo para que eles pudessem adorar a Deus, para que eles pudessem fazer os sacrifícios, para que eles tivessem o perdão dos pecados, todas aquelas coisas que nós aprendemos lá no livro de Êxodo e Levítico. Só que eles pararam. Quando pararam, eles falaram, bom, já que parou aqui, vou reformar minha casa. E aí eles foram reformar a casa. É isso que o texto está dizendo. Por acaso é tempo de vocês estarem vivendo nas suas casas luxuosas, enquanto o templo permanece em ruínas? Esse é o ponto, né? Há aqui uma indiferença com o culto. Eu não estou falando aqui de construção, gente, nem de a gente fazer um templo, nem da gente construir, comprar um terreno, nada disso. Não vamos confundir, porque tem gente que confunde, que usa esses textos para essas coisas. Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui é que o foco foi perdido. E o foco tem que ser a adoração a Deus, seja no nosso culto individual, seja no nosso culto doméstico, seja no culto público. E nós temos a tendência de desprezar as três formas de culto. E a disciplina de Deus vem sobre nós. Vem sobre nós. E aí fica para a nossa meditação. O que é o valor central para a nossa vida? O que é a coisa mais importante para nós? E a resposta deveria ser a adoração, o culto. Nessas três modalidades que nós reconhecemos. Nesse exato momento, nós estamos impedidos do culto público. E Deus está nos dando a oportunidade de ficar em casa para restaurar o culto privado e o culto doméstico. Essa é a primeira lição que a gente precisa aprender nesse momento. Só um detalhezinho aqui interessante, lá em 1 Reis capítulo 6, versículo 9, a palavra diz assim, quando o templo estava sendo reconstruído, assim edificou a casa e a rematou, cobrindo-a com tábuas de cedro. A gente sabe que as construções todas naquela época eram eram de pedra, basicamente, né? E para que elas tivessem um conforto maior, tanto visual como até de temperatura e tudo mais, eles cobriam as paredes com madeira. E quando o texto aí diz, vocês vivem em casas luxuosas, ele está dizendo assim, as suas casas recobertas de madeira por dentro, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas. Muito bem, então o que aconteceu é que eles haviam ido para o cativeiro e voltado do cativeiro. E o que não aconteceu é que eles não cumpriram o propósito de reconstruir a casa de Deus e o templo do Senhor. Esse foi o grande problema. O texto diz assim, cada um corre por causa da sua própria casa, mas a minha casa permanece em ruínas. Como está o nosso culto público, irmãos? Eu acredito que há, da nossa parte, um relaxamento com relação ao culto público. E eu acredito que nós precisamos restaurar essas coisas entre nós. A ordem do culto público é muito clara, vinda da parte de Deus. Eu creio que esse é um dos pontos
que nós precisamos meditar. Como é que Deus abençoa a gente com disciplina? Muito bem. A bênção de Deus na forma de disciplina. O texto lista uma série de coisas que têm trazido ou que trouxeram ao povo insatisfação. Olha só, vocês têm semeado muito e colhido pouco. Lembra? Era uma sociedade agrária, né? Eles viviam basicamente ali do plantar e do comer. Era muito o primeiro setor, né? Eles semeavam muito, colhiam pouco. E quando eles comiam, não era suficiente, não os fartava. Eles bebiam, mas não ficavam saciados, continuavam com sede. Eles se vestiam, mas não ficavam aquecidos. E eu acho muito interessante essa última expressão aí. O salário do trabalhador era para colocar num saco furado. A expressão ou a ideia que existe aí é a inflação. Gente, olha o que está acontecendo no mundo, olha o que o mundo fez, olha as economias que estão ruindo. O dinheiro do mundo que está, entre aspas, desaparecendo. Ok, pode ser legal, pode ser que eu ainda tenha algum dinheiro no banco. A pergunta que a gente tem que fazer é se esse dinheiro vai valer de alguma coisa. Para que ele vai valer? Como ele pode ser usado? Ora, toda essa insatisfação trazia ao povo desesperança. O texto diz assim: esperastes muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, olha só, a ação é de Deus, eu dissipei. Eu dissipei. Por isso, versos 10 e 11, os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre todo o trabalho das mãos. Nós vivemos situação muito semelhante, queridos. A gente come não é suficiente, a gente bebe não é suficiente, a gente tem roupa, mas não é suficiente, e a gente ganha e acha que nunca é o suficiente. E talvez isso seja gerado porque, em primeiro lugar, nosso foco está no lugar errado. O foco da nossa vida, o foco da nossa existência. Ele não está na missão, ele não está no culto. Ele não está na adoração, ele não está nas coisas de Deus. O nosso foco está na gente mesmo. E aí, então, Deus precisa nos ensinar. E o ensino de Deus, muitas vezes, ele é doloroso. É como um pai que sabe que precisa disciplinar os seus filhos, e disciplinando os seus filhos, ele precisa aplicar, às vezes, coisas que são dolorosas. Mas essa é a disciplina que vem da mão do Senhor. A parte boa, gente, e alguém pode falar assim, mas pastor, o senhor não devia estar trazendo hoje uma mensagem de esperança para a gente, considerando que as coisas vão ficar feias, não é? O Felipe e a Valentina já estão lá, né, no meio do furacão, a gente está aqui esperando o furacão chegar. Pastor, não devia ser uma mensagem de esperança? Mas, queridos, o evangelho sempre é de esperança. Sempre. Nós não podemos nos esquecer disso. E Deus nos chama e nos desafia nessa esperança. E aqui, então, agora vem o desafio de Deus. Olha só o que o Senhor diz na palavra. Considerai o vosso passado. Deus está dizendo assim, olha o que eu já fiz por vocês. Eu já levei vocês para um cativeiro, mas eu já tirei vocês de um cativeiro. Vocês já estiveram num cativeiro anterior, prévio,
lá no Egito, e eu já libertei vocês desse cativeiro. Vocês viram a glória, a minha glória no deserto. Eu coloquei a minha casa no meio das tribos de Israel. Eu dei vitórias para vocês. Por isso, olhem e considerem o seu passado. E aqui, queridos, a lição é simples. Olhe para o seu passado. Olhe a bondade de Deus, o carinho de Deus e o que Ele já fez sobre a sua vida. Lembre que Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para habitar no nosso meio, para viver como nós vivemos, até para sofrer as mesmas dores que nós sofremos, para que Ele pudesse nos ser solidário. E Ele passou por algo que nenhum dos seus filhos vai passar. E com isso, eu não estou dizendo ou querendo dizer que você não vá passar por uma... que nós estamos livres de passar por uma morte dolorosa. Nada disso. Mas o que a Escritura nos garante é que a nossa morte, que deve chegar para todos nós, ela não é uma morte que nos vem como disciplina. Mas a nossa morte vem como... Eu não gosto muito de usar essas expressões, não, mas vou usar. Ela vem como um upgrade. Ela vem como um upgrade. Ela vem para mudar o nosso status de uma condição na qual ainda nós sentimos dor e na qual nós derramamos lágrimas, para uma condição na qual nós não teremos mais dor e na qual a Escritura diz que o Senhor Jesus vai enxugar as nossas lágrimas. Essa é a condição, queridos. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Ele já veio. A Escritura diz que nós já vimos a sua glória, a glória de Deus no unigênito do Pai. No nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que nos mostra toda a glória, sendo Ele mesmo Deus, habitando e tabernaculando no nosso meio. Então, qual é o desafio de Deus? O desafio é esse. Deus olhou para aquele povo e disse assim, olha, subam ao monte, edifiquem a casa, coloquem de volta a minha presença no meio de vocês, tenham o deleite do perdão, orem como Davi orou, Senhor, restaura a alegria da salvação que o Senhor me deu, porque nós temos que olhar para esse passado, eu já recebi uma salvação, e agora eu preciso ter a adoração a Deus restaurada na minha vida. Então nossa oração hoje, queridos, é, Senhor, me abençoa no meu culto individual, me faz um adorador cheio de comunhão com o Senhor. Nos abençoa, Senhor, no nosso culto doméstico, na nossa casa, no nosso lar, nos fortalece. E nos faz, Senhor, almejar, desejar ardentemente esse culto público que agora nós não temos a oportunidade de fazer. Qual o alvo de Deus com isso, queridos? Por que Deus quer que o povo lá no Antigo Testamento reconstrua o templo? Ele diz, dela, da minha casa, eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus é glorificado no nosso culto, na nossa adoração, dessas três formas que eu mencionei.
incluindo a seriedade do culto público. Então, diz a Escritura que o povo temeu diante do Senhor, verso 12. Houve uma diferença de atitude, uma diferença de graça que eles precisam, uma diferença de coração. Deus falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, e ele diz, verso 13, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. E é isso que precisa acontecer de fato, nós lembrarmos da presença do Senhor. Ele está conosco. Estou entendendo aqui que parece que o compartilhamento parou, né? Voltou aí? Então esse é o grande alvo, né? Eu dela me agradarei, da minha casa, e o povo então temeu diante do Senhor, a atitude deles mudou, Deus disse, eu estou com vocês, e aí então o verso 14 do texto dizia, o Senhor despertou o espírito de fulano, 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 e o espírito do próprio povo que se colocou no trabalho. E é isso, irmãos. Nós precisamos rogar, orar, pedir a Deus que esse mesmo Espírito Santo trabalhe no nosso espírito mediante essa palavra do Senhor, para que nós tenhamos condição de manter o nosso trabalho. Como é que num tempo de quarentena e num tempo de isolamento você pode continuar o serviço? O que você pode fazer? Quais são as coisas que você pode fazer? Bom, o regular e o óbvio, ficar em casa, né? Que é difícil. Mas ao máximo que você puder, cuide daqueles que precisam de cuidado. Nós estamos isolados. Naquilo que você puder servir e não ser um risco, sirva. Você vai precisar servir os outros. Você vai precisar abençoar a vida de outros. Alguns vão ter maior necessidade do que você. E você vai ter que abençoar de alguma maneira. Como você pode fazer isso? No isolamento, você pode fazer visitas, né? Se você está aqui dentro dessa sala agora, nós somos aqui 60 janelinhas abertas. E tem vários aí que são famílias, não é? Espero que os diáconos estejam fazendo a nossa contagem regular, né? Quantos estão presentes. Mas nós devemos ser aí, quem sabe, 80, 70, 80 pessoas. E você, então, tem tecnologia. Você pode ligar para alguém. Você pode fazer um Skype. Você pode mandar uma mensagem. Você pode ligar para alguém e orar. Você pode regularmente orar pelos membros da igreja. Nós já falamos isso. Você baixa aí no seu celular o aplicativo. No aplicativo nós temos a agenda da igreja. Na agenda da igreja tem o nome e a foto de todo mundo. E você pode dizer, puxa vida, esse aqui é o meu irmão. Talvez você não o conheça, não tenha tido uma oportunidade de conversar com ele, mas você pode orar por ele. Você pode dizer para ele que orou. Você pode ligar para alguém e falar assim, irmão, quais são as suas necessidades? Quais são as coisas que você precisa? Como é que você pode ser ajudado? E nós vamos tentar ajudar. Nós tratamos entre nós de criar um banco de alimentos para ajudar nossos irmãos. Nós temos ali cerca de 100 quilos de alimentos
Mas você pode dizer assim, olha, pastor, eu não posso sair de casa, mas eu tenho como ajudar com alguma coisa. A gente vai ver se acha um jeito de recolher e de levar para alguém. Mas são coisas que a gente pode fazer, irmãos. Medicação, coisas que são necessárias e que alguém vai ter que fazer alguma coisa por quem precisa, ok? Então esse é o nosso grande alvo, é restaurar o culto. Enquanto a gente não pode, a gente precisa levantar as mãos e fazer alguma coisa. E o que a gente pode fazer agora é o melhor para abençoar o nosso próximo. Então o grande alvo, não é esse. E aí diz o texto que eles agiram. Verso 15 diz que eles vieram e se puseram no trabalho, na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus. E aí diz o dia. Que dia que você vai? É interessante, né? A Bíblia tem, as profecias, elas têm data e dia e horário. Tem como, a gente sabe quando elas aconteceram, né? Então, o templo que representava a presença de Deus vai ser reconstruído. E aí, então, nós temos a presença de Emanuel, Deus conosco, em todo o tempo, para abençoar o seu povo. Deus não saiu do meio nosso, irmãos. Ele continua conosco. Ele continua nos cuidando, Ele continua nos abençoando, Ele continua nos orientando em todas as coisas. Nós precisamos confiar na mão desse Deus bondoso que vai nos instruir dentro das estruturas, porque Ele é Emanuel, Ele vai cuidar do seu povo. Para finalizar, então, o que faremos? Vamos lembrar desses princípios, irmãos. O mundo está debaixo da disciplina de Deus. Tem muitos textos na Bíblia que falam disso, não é? Que quem está no controle é o Senhor. Nós achamos que estamos no controle. As economias acham que estão no controle. Os governos acham que estão no controle. Os homens acham que estão no controle. E aí Deus manda um invisível vírus para acabar com essas coisas. Para nos mostrar a pequenez das estruturas humanas. A humanidade vai reagir de diferentes maneiras. Nós vamos superar isso, a ciência vai superar isso. E eu acredito que a gente tem meios e instrumentos para controle, para uma série de coisas. Mas foi Deus quem nos deu também. Foi Deus quem nos deu também. Nós reconhecemos isso, o mundo não reconhece, mas o mundo está debaixo da disciplina e nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos debaixo dessa mesma disciplina. A maneira como nós vamos agir agora vai fazer toda a diferença. Ou nós vamos abençoar ou amaldiçoar. Como é que você pode abençoar? Pode dar trabalho. Ontem de manhã, orando, me deu no coração uma vontade, um desejo de criar aqui no meu condomínio, são 400 apartamentos, um grupo, achar os crentes e criar um grupo de oração e um grupo de apoio, né? As coisas não acontecem do jeito que a gente imagina, obviamente. O grupo, né, o convite foi parar num grupo maior do condomínio, entrou muita gente que a gente não conhece, mas é a providência e a mão de Deus em tudo, né? E ali tem um bocado de gente. Eu não sei ainda como é que a gente vai se abençoar, mas eu propus lá que o grupo é para oração, evangelização, apoio e notícias. Vamos ver o que acontece. Você deve estar aí dentro de alguma comunidade que você pode abençoar pessoas, gente que talvez esteja em desespero. Eu já ouvi esses relatos de irmãos aqui. Tem gente desesperada.
E essa é a hora de você apresentar um Cristo que traz esperança. Um Cristo que traz esperança, irmão. Um Senhor que nos dá um Espírito que é o Consolador. Então, a disciplina deve nos fazer refletir diante do Senhor para o nosso próprio crescimento. Lembra, querido, você é peregrino aqui. Você já está, eu escrevi, você já está fora dessa terra. Talvez não seja a melhor expressão. Você ainda está nessa terra, mas você já é peregrino, você já não pertence. Mas Deus te chama para abençoar nesse momento. Eu sei para onde eu estou indo. Isso tem que me trazer confiança, não medo. Isso tem que me trazer coragem, não paralisação. Então tenhamos, como a Escritura nos exorta, espírito de confiança, de coragem, como nos é ensinado, com moderação. Não é uma coragem tola, boba. E a gente precisa dizer, né? Tá cheio de gente dizendo aí, eu não vou parar o culto na igreja não, porque eu não tenho medo de vírus. Eu também não tenho medo de vírus. Porque se eu viver com medo de vírus, eu não vou viver, porque eles estão por aí, né? E a gente já sabe que eles matam. O problema não é o medo do vírus, o problema é o que a gente vai causar com essas coisas. Deus tenha misericórdia. Eu já falei em outras reuniões que nós tivemos aqui. Grande parte da maneira como esse vírus se espalhou em alguns países do mundo foi por conta de reuniões religiosas. Então nós temos que ter espírito de coragem e moderação, saber como agir. Quanta gente está nesse exílio, quanta gente está nessa peregrinação, Deus nos diz, faça o bem. E eu queria ler um texto de Hebreus, no capítulo 12, que fala sobre a disciplina, irmãos. Por que nós ainda somos disciplinados? Diz assim o texto da Escritura, Hebreus 12, versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, ou seja, vocês não morreram ainda. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Dá para entender o que a disciplina faz? A disciplina faz essas coisas. Ela trabalha para que nós sejamos participantes da graça desse Pai Santo.
E aí o texto de Hebreus termina com esses 2 versos que estão aí na sua tela. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. E a gente então precisa, mutuamente, nós precisamos nos estimular às boas obras, fazer as boas obras, levantar uns aos outros, estimular o cansado, levantá-lo para que a gente continue a fazer a boa obra do Senhor. Nós precisamos continuar caminhando. E foi por isso que a gente escolheu para agora, e a gente vai tanto projetar quanto colocar o áudio. Nossos irmãos da música, eles fizeram isso bondosamente para a gente, para que a gente pudesse ter isso da forma mais doméstica possível. Então, Rafa gravou o violão, a Raquel gravou a voz, eles juntaram e fizeram aí tanto para o nosso culto doméstico, como agora para o nosso culto aqui, para a nossa meditação. Então, ainda que a gente não vá conseguir se ajuntar para cantar, e todo mundo vai ficar com o microfone fechado, inclusive eu, nós vamos ouvir a música e você vai poder cantar aí junto com a sua família ou sozinho, acompanhar a letra e a música que já deve estar aí projetada para vocês, certo? Então, mutando aqui o meu microfone, a gente vai agora cantar Firme Então Minha Alma. Amanhã, Deus contigo está, e todo afã se tornará mais leve em seu amor. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz e meu espírito descansará somente em ti. Firme então minha alma e não se dê a dor que ainda possa acontecer. Enche de esperança, amor e fé, e a tentação dispõe-te a resistir. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz e meu espírito descansará somente em ti. Firme então minha alma e sem deixar o ensino dos caminhos do Senhor. Guarda esperança em seu amor, enfrenta a vida sem
ser. Deus, tu és meu Deus, e certo estou de me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz e meu espírito descansará somente em ti. Somente em ti. Somente em ti. Pastor Jonatas vai nos conduzir agora em oração, tá bom? Senhor, nós te louvamos e te adoramos, pois sabemos que o Senhor é o Deus que nos sustenta, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio sempre presente. Pai, sabemos que mesmo que enfrentemos situações adversas como a que temos enfrentado, mesmo que ainda haja ventos amanhã, tempestades amanhã, sabemos que podemos descansar em Ti, ó Pai. Sabemos que podemos nos encontrar nos Teus braços e podemos buscar refúgio no Senhor para ter descanso, ter paz. Por isso clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes na Tua palavra, que nós possamos guardar a nossa esperança, sabendo que o Teu Filho amado, Jesus Cristo, morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida, independente de nós, independente da circunstância ou da situação que nós possamos viver e passar por ela. Por isso clamamos ao Senhor, ó Pai, que nos ajude a olharmos para Ti nesses momentos, que o nosso foco esteja no Senhor, que possamos, ó Pai, viver os nossos dias aguardando ansiosamente a Tua volta e que possamos ter isso como norteador, ó Pai, de tudo que nós viermos a fazer, de tudo que viermos a pensar, de tudo que viermos a falar. Senhor, que a Tua igreja possa testemunhar o Teu nome e possa fazer todas as coisas para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Senhor, nós clamamos a Ti que o Senhor abençoe e cuide daqueles que estão necessitados, aqueles que estão sofrendo com o coronavírus de maneira ativa, estão infectados, que o Senhor possa estar com eles, ó Pai, e que o Senhor levante pessoas para trazer e falar dessa esperança viva e verdadeira, e que o Senhor possa nos usar como os Teus instrumentos, ó Pai, para sermos canais de bênção do Senhor, canais da Tua salvação e da Tua esperança para aqueles que sofrem, para aqueles que estão desesperados, para que eles possam encontrar refúgio, para que eles possam encontrar descanso somente no Senhor. Essa é a oração que o Teu povo faz nessa manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Que Ele nos abençoe e nos guarde, irmãos. Que nós sejamos fortalecidos